Python. Provavelmente esse nome já apareceu por aí, né? Parece que está em todo lugar. Mas afinal, o que é Python? O que faz essa linguagem de programação ser uma das mais, se não a mais popular do mundo hoje em dia? Bom, é isso que a gente vai desvendar agora. Vamos lá. Para começar, vamos pensar numa coisa. E se programar não fosse aquele bicho de 7 cabeças que muita gente imagina? Sabe? E se existisse uma ferramenta que fosse, sei lá, simples de aprender, mas que ao mesmo tempo fosse super poderosa, que desse para usar para praticamente qualquer coisa? Pois é, essa ferramenta existe e o nome dela é Python. E olha que legal, já começando com uma curiosidade. O nome não tem nada a ver com a cobra, não. Ele foi inspirado, na verdade, num grupo de comédia britânico, o Monty Python. O criador queria um nome que fosse curto, único e um pouquinho misterioso. Isso já dá uma pista da filosofia por trás da linguagem, né? A ideia de ser algo acessível e, por que não, até divertido. Tá, mas então o que é o Python na prática? Vamos ver que é bem mais do que só um monte de código. É quase uma filosofia, um jeito de pensar em como resolver problemas de um jeito claro, de um jeito eficiente. Basicamente, o Python é o que a gente chama de linguagem de alto nível. Ela foi criada lá atrás, em 1991, por Guido van Rossum. E a grande sacada dele foi a seguinte: ele queria criar um código que fosse, bom, quase tão fácil de ler quanto se estivesse lendo um texto em inglês. A simplicidade sempre foi o foco, a maior força do Python. E tem 3 características que são, assim, a alma do negócio. Primeiro, é multiplataforma. O que isso quer dizer? Que o código que se escreve uma vez roda em Windows, em Mac, em Linux, sem precisar mudar nada. Segundo, é multiparadigma. Um nome complicado para dizer que ela é super flexível, se adapta a vários jeitos de programar. E por último, isso aqui é ouro para quem está começando, ela é interpretada. E significa que não precisa passar por um processo demorado de compilação. O código roda na hora. Isso deixa tudo muito, mas muito mais rápido. Beleza, isso tudo nos leva para a próxima pergunta, né? Por que usar Python, afinal? E a melhor forma de pensar nisso é com uma analogia. Imagina um canivete suíço. O Python é tipo isso, só que para programação. Ele tem a ferramentinha certa para quase qualquer trabalho que aparecer pela frente. E quando a gente fala em qualquer trabalho, não é exagero. O universo de aplicações é gigante. Pensa só, análise de dados, que é o coração de empresas enormes de tecnologia. Inteligência artificial, machine learning, tudo isso que está mudando o nosso mundo. Desenvolvimento de sites, criação de jogos, até para automatizar aquela tarefa chata e repetitiva do dia a dia, Python está em tudo isso. É uma versatilidade que impressiona. Ok, parece incrível. Mas como é que isso tudo funciona na prática? Vamos pensar nos fundamentos como se fossem as peças de um quebra-cabeça. No começo parece confuso, mas assim que a gente entende cada pecinha, fica muito mais fácil montar a imagem inteira. E a primeira peça, a mais básica de todas, é a tal da variável. A melhor forma de entender o que é uma variável é imaginar uma caixa. Simples assim, uma caixa. A gente coloca uma etiqueta nessa caixa, tipo idade, e lá dentro guarda uma informação, como o número 30. Pronto. É basicamente assim que a gente organiza as informações dentro de um programa. E o que a gente faz com esses dados guardados nas caixas? A gente faz operações com eles. E a parte boa é que o Python usa os mesmos símbolos de matemática que todo mundo aprendeu na escola: mais, menos, vezes, dividir. Isso faz com que fazer cálculos seja uma coisa super intuitiva. E é aqui que a mágica acontece, onde as peças começam a se encaixar. A gente pega variáveis como distância e velocidade, junta com aqueles operadores matemáticos e, pronto, conseguimos resolver um problema do mundo real, como calcular o tempo e o custo de uma viagem. Programar, no fundo, é isso aí, usar essas ferramentas lógicas para encontrar soluções. Bom, até agora, a gente já sabe guardar informações e fazer contas. Mas e para ensinar o computador a tomar decisões? Aí que entra uma coisa chamada controle de fluxo. É essa parte do código que dá, digamos, a inteligência para o nosso programa. E essa imagem aqui é fundamental para entender isso. Olha só, à esquerda tem um fluxograma, que é basicamente um mapa visual da decisão. Se tal condição for verdade, siga por esse caminho. Se não, verifique outra coisa. E à direita a gente vê como esse mapa vira código de verdade em Python, usando as palavras if, elif e else. É incrível, o código está literalmente desenhando o caminho do fluxograma. Mas e quando a gente precisa repetir uma tarefa? Muitas e muitas vezes. Fazer isso na mão, uma por uma, seria uma loucura, né? É exatamente para isso que existem os loops, os famosos laços de repetição. O primeiro tipo que a gente vai ver é o loop for.
E a lógica é a mesma que vimos antes. O fluxograma na esquerda mostra o pensamento. Ainda tem itens na lista para checar? Sim, então faz a tarefa e pegue o próximo. E o código na direita faz exatamente isso. Ele passa por cada número da sequência e vai somando um por um. Simples, né? O outro tipo principal de loop é o while. A lógica aqui é um pouquinho diferente. É tipo, enquanto essa condição aqui for verdadeira, continue fazendo a mesma coisa. O fluxograma mostra bem esse ciclo que não para. E o código do lado usa essa ideia para, por exemplo, gerar a sequência de Fibonacci até o número passar de 1000. Beleza, com essa base já dá para entender bastante coisa. Agora vamos para as ferramentas que realmente tornam a programação algo produtivo de verdade. Porque o grande segredo não é ficar reinventando a roda toda hora, né? É construir as coisas usando blocos que já existem e que podem ser reutilizados. E a primeira dessas ferramentas é a função. Pensa numa função como se fosse uma receita de bolo. É isso, uma receita. Você escreve os passos todos uma única vez, dá um nome para essa receita, tipo fazer underline bolo underline de chocolate. Daí, toda vez que quiser o bolo, não precisa escrever a receita inteira de novo, é só chamar ela pelo nome. É a definição de eficiência. Agora, e se desse para pegar livros de receita inteiros, prontos, de outros cozinheiros? Isso é um módulo. É como uma caixa de ferramentas gigante, cheia de funções que outras pessoas, a comunidade inteira, já criaram e testaram. Precisa fazer um cálculo matemático super complexo? É só importar o módulo Math. Precisa de um número aleatório? Importa o Random. A gente constrói em cima do trabalho de milhares de outras pessoas. É colaborativo. E nesse exemplo, a gente vê tudo isso junto, na prática. Esse pedaço de código está calculando a distância entre dois pontos. Para fazer isso, ele primeiro importa o módulo NumPy, que é uma caixa de ferramentas poderosíssima para matemática, e depois usa uma função de lá de dentro, ISQRT, para calcular a raiz quadrada, ou seja, um módulo e uma função trabalhando juntos para resolver um problema que parece complexo de um jeito super simples. Então, no final das contas, o ponto-chave é esse. O verdadeiro poder do Python não é só o que ele consegue fazer, mas como ele faz. A grande mágica é pegar ideias que parecem super complexas e transformar em um código que é surpreendentemente simples e legível. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final. Depois de conhecer essas peças todas, as variáveis, os operadores, as decisões, as repetições, os blocos que a gente pode reutilizar, a pergunta muda. A questão deixa de ser o que é Python e passa a ser, com essas ferramentas em mãos, que problema do mundo real seria interessante resolver primeiro.